Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Paulo mais uma vez para darmos continuidade em nossas aulas. Nossas aulas hoje, que nós vamos falar sobre rota estática, vamos falar sobre fundamentos, e configurações de rota estática. Então nós vamos falar bastante sobre como fazer essas comunicações, certo? Neste caso, nós vamos precisar de um cenário para fazer essa configuração de rota estática. O cenário que nós vamos trabalhar é este cenário aqui. Um cenário relativamente simples, até para fazer essa configuração, essa interconexão entre redes. Ela está sendo composta por três redes, que nós nomeamos como rede A, rede B e rede C, onde na rede A nós precisamos de 450 hosts, na rede B precisamos de 120 e na rede C 57 hosts. Além, é claro, das redes que irão conectar um roteador a outro. Essas redes conectando de um roteador a outro são as redes WANs, que são interligadas por cabos seriais. Um cabo que nós chamamos de DCE ou DTE, que nós vamos ver no decorrer do curso ainda. Então nós temos aqui também um endereço IP que será atribuído a essas redes WAN. O endereço IP dela é 200.100.200.0 com um prefixo /30, ou seja, uma máscara de subrede que comporte 2 hosts por subrede. Tá? Além disso, nós temos o endereço IP principal para utilizar nessa rede. O endereço IP é 192.168.0.0/24, que nós vamos utilizar o que nós chamamos de VLSM, que nesse caso quer dizer máscara de subrede de tamanho variável. Bom, vamos ter que configurar isso, calcular essa subrede. Vamos ao cenário já calculado. Eu tenho aqui na rede A 450 hosts. Nós criamos algumas regras, boas práticas para trabalhar com isso, utilizando o primeiro endereço IP utilizável da rede para o servidor e usamos o último endereço utilizável da rede para o gateway. Tá? Então aqui nessa rede que tem a necessidade de 450 hosts, precisamos usar o artifício da VLSM para calcular isso. O endereço IP utilizado, 192.168.0.0/24, ele me dá a possibilidade de 254 hosts. Nesse caso, nós utilizamos a VLSM para poder aumentar a quantidade de hosts e reduzir a quantidade de subredes. Nesse caso aqui, tiramos um binário, desligamos o binário na máscara de subrede e deixamos o endereço dela 192.168.0.0, porém a máscara passou a ser /23, ou seja, 255.255.254.0. Com essa máscara de subrede, nós temos a possibilidade de 512 endereços. Porém, somente 510 são utilizáveis porque um endereço é designado para a rede e um para broadcast. Atribuir o primeiro endereço para o servidor, o último endereço para o gateway, que é a interface Fast Ethernet do roteador da rede A. Bom, vamos à rede B. Na rede B, a possibilidade o que eles necessitam é de 120 hosts. Para 120 hosts, o endereço IP designado é o 92.168.2.0, porém a máscara será /25. A máscara /25 nos dá a possibilidade de 128 endereços por rede. Eu preciso de 120, Então, a máscara /25, o prefixo /25 cairá bem. Então, eu tenho o endereço IP 192.168.2.1/25 para o servidor, o endereço IP 192.168.2.126/25 para o gateway, que é a interface Fast Ethernet do roteador da rede B. E já a rede C precisa de 57 hosts. Então, o que foi atribuído? Dando continuidade aos endereços, a partir do endereço 92.168.2.128, que seria a próxima rede do mesma rede que nós estamos calculando, ela terminou com 127, que é o broadcast, nós utilizamos o prefixo /26. O /26 me dá a possibilidade de 64 endereços. Desses 64, 2 são utilizáveis.
Então nós iniciamos o endereço com 129, que é o primeiro endereço de host dessa rede, e adicionamos o endereço 190, que é o último endereço de host que vai ser atribuído para a interface Fast Ethernet, que é deste roteador, que será o gateway dessa rede. Além disso, nós temos também a rede WAN, a comunicação entre os roteadores. O endereço designado for 200.100.200/30, então designou-se o endereço 1 para essa interface, o endereço 2 para essa interface. Só é possível ter 2 endereços por rede. Então a próxima rede é 200.100.204/30, o primeiro endereço aqui é o 5, o segundo é o 6, e terminou-se os endereços, tá? Então nós temos aqui as configurações de endereçamento para as redes. Nós precisamos agora fazer com que cada rede dessa se comunique com a outra rede. Sabemos que roteadores interligam redes diretamente conectadas a elas sem precisar criar rotas estáticas ou dinâmicas através de protocolo. Um roteador com redes conectadas diretamente faz esse roteamento automático. No nosso caso, vamos precisar fazer um roteamento estático. A ideia é a seguinte: eu tenho uma rede A, tá? Que é o endereço 92.168.00/23, e ela tem que conhecer as redes que estão longe do roteamento automático do roteador. Quais são essas redes? Eu vou voltar aqui uma tela só para a gente perceber. Essa rede precisa conhecer a rede B, precisa conhecer a rede C, mas também precisa conhecer a rede serial que está conectada aqui entre o roteador da rede B e a rede C. Então, no caso, esse roteador só conhece essa rede aqui e essa rede aqui. Ele precisa conhecer essa rede, essa e essa. Então, o que nós temos que fazer? Configuramos um roteador para que ele entenda que para esta rede alcançar a rede 192.168.2.0, 192.168.2.128 e a rede 200.100.204, eu preciso informar a ele que para ele alcançar essa rede eu tenho que dizer ele quem é o próximo salto. Pessoal, o próximo salto é o endereço IP do roteador que está na outra ponta da rede. Então, nesse caso, o roteador da rede B tem o endereço 200.100.202/30. É isso que eu tenho que fazer, informar esse roteador. Olha, roteador, para você alcançar a rede 200.100.204, a rede 92.168.2.0 e a rede 92.168.2.128, você vai alcançar através deste endereço IP, ou através do endereço da interface de saída do roteador da rede. Ok? Então a rede A ela vai se comunicar dessa forma. Vamos ver a B. A rede B tem algo mais específico, né, distinto. Ele precisa alcançar duas redes. Ele está no centro e conhece as duas redes WANs. Então não preciso informar ele dessas duas redes que ele já conhece. O que eu preciso informar ele é o seguinte, que para esta rede, 192.168.2.0, alcançar a rede 192.168.2.128, ele vai através do próximo salto, que é o endereço IP 200.100.206, tá? Ou através da interface serial 0/1, que é esta interface aqui. E para este roteador alcançar a rede 192.168.2.0, ele precisa alcançar através do próximo salto, que é essa rede aqui, 200.100.201. Quer dizer, o endereço do próximo salto é esse. Ou então, o endereço da interface serial do próprio roteador, que é este aqui. Tá? A próxima rede, que é a rede C, ele precisa conhecer as três redes. Ou seja, a rede 192.168.2.128, para este roteador alcançar, eu preciso informar ele que para ele alcançar essas redes 200.100.200, 192.168.2.0 e 192.168.2.0, ele vai alcançar através do endereço IP do próximo salto, que é o 200.100.205, que está no roteador B, tá? Ou através da interface serial 0/0, que é esta que está diretamente conectada nele. Eu preciso entender esses conceitos para poder fazer configuração de rotas estáticas, ok, gente? Próxima aula, configurando a rota estática, ok? Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço a todos.